Quer dizer que você se importa demais com o que as pessoas pensam sobre você? Esse é o vídeo que vai te ajudar a superar esse problema. Olá, eu sou Antônio do canal Evolução. Aqui eu abordo temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e social e hoje eu vou te mostrar como parar de se importar com a opinião que as outras pessoas têm sobre você. Dizer para alguém não se importar com o que os outros pensam não vai magicamente fazer essa pessoa parar de se importar com a opinião dos outros. Ei, porque você simplesmente não para de se importar com a opinião dos outros. Se importar com o que os outros pensam não foi uma escolha consciente dessa pessoa. Não é possível simplesmente estalar os dedos e parar de se importar com a opinião dos outros. Então, qual é a raiz desse problema? Por que é que a gente se importa com o que as pessoas pensam sobre nós? Pois é, ela disse que eu sou feio. Nós fomos condicionados, desde crianças, a adotar certos comportamentos através de um sistema de punições e recompensas. Você era recompensado quando fazia algo que os seus pais ou seus professores consideravam adequado e era punido quando fazia algo que era considerado inadequado. Basicamente, você recebia um elogio ou um presente quando agia de acordo com as regras e recebia um sermão, ficava de castigo ou apanhava quando quebrava essas mesmas regras. Algumas dessas punições recebidas nos fazia sentir como se tivéssemos sido abandonados pelos nossos pais. Era uma sensação de abandono emocional. Com isso, nós aprendemos que precisamos agradar os nossos pais ou as outras pessoas em geral para sermos merecedores do amor deles. Olha o que eu fiz para você. Quando você é criança, ser amado é o equivalente a sobreviver, pois você é dependente dos seus pais para suprir as suas necessidades básicas. Ou seja, na nossa mente de criança, a desaprovação externa é o mesmo que o abandono e a morte. E quando você cresce, essa percepção não muda, a desaprovação continua na sua mente, significando o mesmo que a morte. Esse problema todo surgiu porque quando você era criança e fazia algo errado, os seus pais te tratavam como se você fosse errado e não a sua ação. Nós aprendemos que nós éramos errados e que cometer um erro nos tornava pessoas ruins. Menino mal! Por causa disso, nós acabamos criando uma séria aversão à rejeição, à desaprovação e às críticas recebidas. Isso porque, após anos de condicionamento, a nossa autoestima se tornou completamente dependente da aprovação externa. Muitas pessoas, quando são confrontadas com situações em que elas são desprovidas do amor das outras pessoas, decidem parar de comer e muitas até cometem suicídio. Ou seja, muitas vezes a nossa necessidade de receber amor e aprovação acaba sendo maior do que a nossa necessidade básica de sobrevivência. Algo que pode ser facilmente comprovado por alguém que já passou por um término doloroso de um relacionamento amoroso. Depois de toda essa análise, fica a pergunta: será que você realmente deveria parar de se importar com o que os outros pensam? Ah, eu nem me importo com o que eles pensam. Se você parar de se importar completamente com a opinião dos outros, você vai estar se isolando das outras pessoas. Você também vai perder a chance de enxergar as situações pela perspectiva de outra pessoa. No fim das contas, você perde a chance de enxergar a si mesmo por um outro ponto de vista. Isso torna o crescimento pessoal bastante complicado, pois nós temos muita dificuldade em enxergar os nossos próprios defeitos. Então a resposta é: você deveria sim se importar com o que os outros pensam sobre você. Não existe pessoa no mundo que não se importa com a opinião dos outros sobre ela, mas existe uma grande diferença entre se importar com o que os outros pensam e deixar que a opinião dos outros defina a imagem que você tem de si mesmo. É normal se sentir feliz quando alguém te elogia e entrar na defensiva quando alguém te critica. Você é tão bonitinho. Já você, no entanto, se você sente que críticas ou insultos te tiram completamente do sério, o que é que você pode fazer a respeito? Basta seguir esses 6 passos. O primeiro passo é reconhecer que você leva tudo para o lado pessoal e que você não é capaz de receber críticas. Esse passo é de extrema importância, pois não é possível resolver um problema sem ser capaz de admitir que você tem um problema. O segundo passo é procurar se sentir confortável com o desconforto das críticas e da rejeição, algo que é mais fácil falar do que fazer. Blá blá blá,
blá blá blá. No entanto, você deve desenvolver a habilidade de sentir o desconforto e focar a sua atenção nele, ao invés de correr constantemente desse grande vilão. A gente vive a nossa vida tentando evitar a todo custo a dor e o desconforto, mas a verdade é que nenhum dano real te acontece quando você é rejeitado. Você não vai morrer por causa disso. Você não é fisicamente destruído quando alguém te desaprova. Ser capaz de sentir o desconforto sem se deixar afetar por ele é algo que vai te trazer paz e te tornar mais forte. O terceiro passo é lembrar que críticas sempre vão existir, porque é impossível agradar todo mundo. Eu nem gostei. Logo, ao invés de tentar ser perfeito o tempo todo, procure aceitar quem você é e procure se cercar de pessoas que te apreciam por aquilo que você é. Todo o resto é apenas ruído de fundo que deve ser ignorado por você. O quarto passo é lembrar que o motivo pelo qual as críticas externas te atingem provavelmente é o resultado do quão rigorosamente você mesmo se julga o tempo todo. Talvez tenha chegado a hora de abandonar os padrões que você impôs a si mesmo e lembrar que você é apenas um ser humano, cheio de defeitos e inseguranças, assim como todo mundo. Aceite as suas qualidades e aceite as suas deficiências também. Quando isso acontece, o que vem de fora perde o poder sobre você. O quinto passo é entender que muitas vezes o que as pessoas dizem sobre você é o resultado das inseguranças internas que elas mesmas têm. Essas pessoas estão apenas projetando o senso de inadequação delas em você. Logo, as palavras delas não têm relação com você, mas com elas mesmas. O sexto passo é procurar entender o motivo de a pessoa ter dito o que ela disse. Se ela está tentando te ajudar de alguma forma, talvez seja interessante levar em consideração o que ela disse e procurar agir para mudar. Eu acho que você ficaria muito melhor com o cabelo todo azul. No entanto, se ela quer apenas te atacar ou te diminuir sem razão alguma, isso é caracterizado como um relacionamento abusivo e você deve repensar seriamente o seu relacionamento com essa pessoa. Me conta aqui nos comentários o que foi que você achou dessas dicas. Se você gostou desse vídeo, aperta em gostei porque isso ajuda a divulgar o canal. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se você quiser conversar comigo, basta me seguir nas minhas redes sociais que você encontra aqui na descrição. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima.